Jesus, no Sermão do Monte, ele agora, do verso 21 ao verso 22, ele transita para a aplicação do que ele acabou de nos falar no verso 19, verso 20. Ele vem falando então que ele veio cumprir a lei, ele veio firmar a lei e obviamente para que isso acontecesse, ele precisaria dar uma correta, uma precisa interpretação da lei, diferente daquela que os mestres judeus, os rabinos, a tradição judaica, teológica, a hermenêutica judaica, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, ofereciam para o povo. E embora estes homens eram responsáveis de conduzir a moralidade, a ética, a doutrina da salvação, como fazer-se aceitável diante de Deus, como viver uma vida justa, mas na verdade estes homens acabaram caindo no erro do legalismo, E o Senhor Jesus agora ele vem nos apontando no verso 19, verso 20, que aquele que ensinar aos homens será considerado o erro, Aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E a grande dúvida é, o que é ensinar mesmo que um dos menores mandamentos, Porque nós temos os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, embora são divididos em duas partes, A primeira tábua da lei, que refere-se a amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda tábua, amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós teríamos do primeiro ao quarto mandamento, a primeira tábua, e do quinto ao 10º mandamento, a segunda tábua. E não podemos dizer que qualquer um desses 10 mandamentos são pequenos, mas o que Jesus está aqui se referindo a menores mandamentos seriam as menores implicações ou os menores aspectos, os aspectos mais detalhados, mínimos da obediência dos mandamentos, Então nós leremos aqui do verso 21 ao verso 22, nossa meditação se dará baseada nesse texto. E a palavra de Deus ela diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Bom, como eu observei, o Senhor Jesus vem argumentando e mostrando que a obediência correta da lei não é apenas a mera literalidade da lei, não é apenas dizer eu não mato porque eu nunca levei alguém a óbito, eu não mato porque eu não esfaqueei, não atirei, não tentei assassinar ou assassinei alguém. Essa não é a ideia. O sentido completo, pleno da lei é promover a vida, promover a qualidade de vida. Então, de modo que obedecendo a lei nós possamos produzir vida e qualidade de vida. E obviamente, por negação, eu não posso fazer nada que prejudique a saúde física, mental, emocional, a integridade da outra pessoa, quer a integridade física ou moral. Então eu não posso agir contra ela. Por isso que Jesus ele nos adverte dizendo: se alguém se irar sem motivo contra o seu próximo, se alguém proferir insulto ou se alguém rotular e destruir a reputação de alguém chamando de tolo, então a partir do momento que eu destruo e algo que eu faça configure em assassinato de reputação, isso é quebra do 6º mandamento. Então observe aqui que o Senhor Jesus ele atrai a atenção dos seus ouvintes dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. Numa cultura em que a literatura, a escrita, a produção de textos não era abundante, pelo contrário, a escassez, a alfabetização e até mesmo a própria acessibilidade aos livros era algo muito escasso, era algo muito incomum. Então isso fomentava uma cultura de pessoas que eram ouvintes e não necessariamente de leitores. E o Senhor Jesus aqui, ele chama a atenção dessas pessoas dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos.
ouviste o que já vem sendo dito desde tempos antigos, desde épocas imemoráveis, né? E a interpretação que era reproduzida, repetida e aos antigos até os dias de Jesus era: não matarás. E havia então uma segunda aplicação ou interpretação: e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas obviamente a tradição hermenêutica, a interpretação segundo a tradição judaica era de matar fisicamente. Então alguém que matasse fisicamente o outro estaria sujeito a julgamento. E observe que ele não estaria condenado por quebrar a lei, ele estaria ainda sendo avaliado, ele poderia ser julgado para ser ou não condenado. Então observe que a interpretação da tradição da lei judaica, da lei, segundo a interpretação dos judeus, segundo a tradição hermenêutica dos judeus, era de um afrouxamento na lei, e de modo que a interpretação ela era minimizada no seu vigor, para que possibilitasse uma aplicação ou obediência mais frouxa. Embora houvesse uma aparência de rigidez, mas na verdade a interpretação dos teólogos judeus era de minimizar, era de diluir a eficácia e a autoridade do sentido e da obediência da lei. E com isso eles estavam desobedecendo a lei por causa das suas tradições. Jesus adverte isso em outro lugar, né? Mas observe aqui ainda que o Senhor Jesus diz no verso 22: eu, porém, vos digo. É curioso porque tanto no hebraico quanto no grego, e é possível que Jesus estivesse falando aramaico aqui, né? Mas Mateus registra, por inspiração do Espírito Santo e obviamente captando toda a força do ensino de Jesus, ele aqui no verso 22 ele diz: eu, porém, vos digo. E o texto grego, né, ele nos aponta para uma ênfase no sujeito. É como se Jesus estivesse dizendo: eu mesmo digo. Ou em outras palavras, eu não estou seguindo a interpretação tradicional dos judeus. Eu não estou seguindo a interpretação dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. Eu, por mim mesmo, digo a vocês, né? E é por isso que ele diz: todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu próximo. Observe que Jesus ele vai à raiz do problema. O assassinato não é algo que acontece na ponta dos dedos. O assassinato é algo que começa no coração. As más intenções contra alguém não é algo que sai pela boca apenas, mas é algo que é cultivado, que é algo que é fomentado, que é algo que é iniciado no mais profundo e obscuro lugar da nossa alma. Então nós devemos atentar para o fato de que aspectos menores do mandamento têm a ver com as motivações, tem a ver com coisas que passam desapercebidas, tem a ver com atitudes, ações e reações que de fato são altamente graves e que, embora passem desapercebidos, porque nem sempre estão à vista das pessoas e não podem ser discernidas, mas são de fato transgressão do sexto mandamento. E é por isso que Jesus diz: eu não vim cancelar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E ele quer que a nossa justiça exceda em muito a dos fariseus e dos escribas, senão jamais entrareis no reino do céu. É necessário que a nossa justiça seja a justiça de Cristo, não que nós alcancemos ou consigamos produzir uma justiça equivalente qualitativamente falando igual à de Cristo, mas é porque a justiça de Cristo nos revestindo, sendo imputada, atribuída a nós, nos declara justos, perdoados, e a santidade e as virtudes de Cristo, os méritos de Cristo, nos habilitam a obedecer como ato de gratidão, adoração e santificação. Mas observe que ainda, quando ele diz aqui: ouviste o que foi dito aos antigos, você tem essa expressão no verso 21 e 22, no verso 27 e 28, ouviste o que foi dito, né? Verso 27, verso 31, também foi dito, né? Verso 33, também ouviste o que foi dito aos antigos.
Verso 38, ouviste o que foi dito. Verso 43, ouvistes o que foi dito. Então, repetidamente, Jesus estava agora corrigindo várias das declarações tradicionais, interpretações que eram comuns, repetidas, que eram fomentadas, que eram induzidas. E é por isso que Jesus ele aqui diz no verso 19: quem violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens. É este ensino errado que o Senhor Jesus está corrigindo. É este ensino errado que o Senhor Jesus está condenando. Não é a lei. Ele está corrigindo. Ele está agora interpretando corretamente e levando seus ouvintes, e em especial seus discípulos, à correta prática da lei de Deus. Então, nós devemos, primeiro, observar que o contraste aqui, quando Jesus no verso 22 diz, eu porém vos digo, ele não estava colocando a si em contraste com a lei de Moisés, não era isso, pelo contrário, né? Ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então Jesus não estava colocando a si mesmo em contraste com Moisés, com a lei de Moisés. Aqui não é um conflito entre evangelho e lei, graça e lei, mas é de fato a lei sendo adocicada pela graça, a lei sendo expressa no evangelho, para que através de Cristo Jesus e em Cristo Jesus possamos amar a tua lei, possamos contemplar a tua lei, possamos guardar no nosso a tua lei para não pecar contra ti. E esse correto ensino da lei é que nós precisamos atentar. E lembrando, Jesus estava dizendo, eu mesmo digo, para que ele pudesse deixar bem claro, eu não estou repetindo a tradição dos escribas, eu não estou repetindo a tradição hermenêutica dos fariseus, eu não estou repetindo a tradição da interpretação da lei, uma teologia deficitária, doente, amargurada dos saduceus, dos escribas e dos fariseus. Mas Jesus estava de fato mostrando como que o evangelho anda de mãos dadas com a lei, e ela é a palavra de Deus, e que aqui nós devemos nos submeter e viver. O Senhor Jesus agora ele aplica um processo progressivo. Ele diz no verso 22, se alguém sem motivo se irar contra o seu irmão. E aí nós devemos tomar cuidado com fantasias, com predisposições, com animosidades, com provocações, com mentiras que as pessoas lançam contra nós, ou de alguém contra nós, ou de nós contra alguém, contra rivalidades desnecessárias, partidarismos, facções, oposições, intrigas, sentimentos de amargura, porque na verdade, se não há de fato um ato de ofensa que precisa ser tratado, então nós devemos ignorar essas coisas. Porque se nós nos irarmos contra o nosso próximo sem motivo, nós estamos incorrendo em sermos sujeitos a julgamento. Quem proferir insulta seu irmão, alguém que provoca, alguém que agride, alguém que expõe, alguém que de fato insulta, ofende, quer por gestos, quer em palavra, quer em atitudes, esse estará sujeito ao tribunal. Mas em terceiro lugar, agora há um terceiro e um nível mais profundo. Aquele que lhe chamar tolo. A expressão aqui é tolo no sentido de pessoas que não têm credibilidade mental, que não têm capacidade mental, que não têm capacidade intelectual, de discernimento, de competência. Uma pessoa desacreditada naquilo que ela fala e na sua capacidade de pensar. Se nós então assassinarmos a reputação de alguém, quer seja por motivos intelectuais ou por motivos morais, sem que essa pessoa de fato seja alguém que está fazendo algo por merecer, mas seja apenas oposição, intriga e inimizade no nosso coração, o texto diz que nós estaremos sujeitos ao fogo do inferno. Atente que o Senhor Jesus lá em Romanos, ou melhor, Paulo, lá em Romanos, capítulo 12,
Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do verso 17, Paulo, Romanos capítulo 12, do verso 17 ao verso 21, a palavra de Deus diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Por vezes as pessoas interpretam aqui a ira, como diz, fique irado, né? Mas não se vingue. Aqui a ira é a ira de Deus. E por que eu sei que é a ira de Deus? Então, Paulo não está dizendo que é melhor ficar irado do que vingar. Não, ele está dizendo não se vingue, não se ire, mas entregue a Deus, entregue a ira de Deus, deixe que a ira de Deus se encarregue dessa situação. Por quê? A segunda metade do verso 19: a mim, diz o Senhor, pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então não é para que nós nos iremos, nos entreguemos à nossa ira. Não, nós devemos amar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, né? Porque enquanto os escribas, os fariseus, os saduceus diziam, e observe capítulo 5, verso 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Nós devemos amar o nosso próximo. Nós não podemos nos irar sem motivo. Nós não podemos insultar. Nós não podemos destruir a reputação de alguém sem que isso acarrete em juízo sobre nós. Se nós ensinarmos, se nós praticarmos e se nós induzirmos outras pessoas a cometer o erro, o texto diz que nós seremos considerados mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A grande obediência dos aspectos maiores do mandamento, de fato não tire a vida do outro. Mas ao mesmo tempo, os aspectos menores não se ire contra ele, não insulte, não destrua a reputação dele, não odeie, porque se você fizer isso, se você praticar isso, se você ensinar isso, e se você induzir alguém a fazer isso, você terá consequências. Que Deus nos abençoe, que possamos guardar no nosso coração o temor do Senhor e de fato aplicar à nossa vida a palavra de Deus. Amém.